Vocês já veem essa tela aqui ao lado. E nós vamos compreender o que é derivada, de novo, desde o conceito, tá? Desde o conceito. Imagine que você vá comprar um terreno, né, e esse terreno ele seja num barranco. Obviamente, o terreno que você comprou, ele não foi patrolado, né? Se ele tivesse sido patrolado, talvez esse teu barranco fosse constante e você poderia dizer: bom, este meu terreno, ele tem uma inclinação constante. Eu sei que ele tem uns 14 metros de base, e vamos colocar aqui uns 5 metros de altura. Claro que isso aqui não está desenhado, né? A escala de x está diferente da de y. E aí você diz que a inclinação do teu terreno é que para cada 5 metros em y, né, cada 5 metros que você vai para cima, você tem que andar 14 metros em x. Você fez um ΔY sobre ΔX. E 5 dividido por 14, nós já vamos ver aqui. 5 dividido por 14, isso vai dar 0,357. Então, a inclinação do teu terreno é 0,357 metros por metro. Engraçado, né? Metro por metro, ou simplesmente sem unidade. Eu gosto de colocar o metro por metro, porque aí você sabe que para cada 1 metro, né? Então 0,357 metros para cada 1 metro que você anda para cá, né? Isso é bem legal. Agora tem alguém aí com a câmera ligada aqui, que eu estava olhando para a janela dele. Não faz mal, né? Isso que é inclinação, né? Então sobe 0,357 metros para cada 1 metro que vem para a direita. Ocorre que se o terreno, ele, vamos supor que ele é natural, né? Ele não foi feito com uma máquina, a inclinação dele é variável. Né? E quiseram os deuses da matemática, né, que esse teu terreno ele obedecesse à função y igual a x ao quadrado. Você poderia, de repente, até comprar um terreno assim, ó, que fosse morro dos dois lados, né? Toda essa historinha aí. Porque você sabe que se você fizer a casa aqui em cima, talvez você tenha que fazer uma casa com bem mais andares. Vai gastar mais com fundação e tudo mais. E a inclinação, ela não pode ser calculada, né, pegando uma média, né, porque senão o cara pensa em qualquer lugar que eu construir, a inclinação vai ser igual a essa média. Não, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque a inclinação aqui embaixo, nesse ponto, é zero, aqui é muito pouco inclinado, e conforme
você sobe o morro, cada vez fica mais inclinado. Porque o teu morro é um y igual a x ao quadrado. Tá? O teu morro poderia ser outra função. Nós podemos modelar depois esse morro, de repente. Né? Por que não? Esse morro poderia ser também algo assim, ó. Você sobe a montanha, desce a montanha do outro lado. Depois você tem um conjunto de montanhas. O teu morro, né, ou a inclinação do teu terreno, poderia ser uma função seno de x. Né? E, naturalmente, né, não em todos os vales, mas em alguns vão ter rios, outros talvez estejam secos. Você pode inventar de construir tua casa aqui em cima, como você pode inventar de construir aqui onde o terreno é mais inclinado. Só que você quer saber quanto que vale a inclinação em cada ponto. Aqui vale bastante, aqui vale pouco, aqui vale bastante, só que está inclinada negativamente, aqui positivamente, né? Aqui está mais ou menos inclinado. Eu quero uma função que me diga, eu vou te dar o ponto x e eu quero saber qual que é o valor dessa inclinação naquele ponto x. É isso que eu quero. Eu quero uma função em que eu jogue o ponto x e ele me diz, olha, vai estar inclinado de 0,3 metros para cada metro. Ou vai estar inclinado de 0, ou vai estar inclinado de 1. Uma inclinação de 1 é um ângulo de 45 graus, né? Porque, por exemplo, se aqui variasse 10 metros, aqui varia 10 metros também, isso é 45 graus. E uma inclinação infinita é uma inclinação de 90 graus. Vou colocar aqui de quase 90, né? De 90 menos. Porque de 90 mais, já passa um pouco do 90 e é uma inclinação assim, né? Que daí ela fica negativa, ela não é mais positiva. E 90 não existe, porque pode ir para cima ou para baixo, não tem como. Muito bem. Então, vamos descobrir a função inclinação. Se alguém te pedir o que é derivada, derivada é a inclinação. Tá? Mas se eu pegar uma função, vamos pegar uma bem simples, como x ao quadrado, né? O primeiro terreno que eu fui ver era x ao quadrado. Claro que ele não vai subir indefinidamente, mas depois, né, para lá e para lá, eu já não sou mais dono, né? Eu só domino esse terreno nesse pedacinho que é onde eu tive condições de comprar. Então, onde eu domino esse terreno, a função dele pode ser aproximada por y igual a x ao quadrado. Agora, eu quero saber a inclinação nesse ponto. Bom, como é que eu faço? Bom, eu vou fazer o seguinte, se eu quero saber a inclinação nesse ponto, ou num ponto genérico, já vou fazer num ponto genérico, vou chamar esse ponto simplesmente de x. Então, esse cara aqui vai valer x ao quadrado. Para saber a inclinação, eu vou pegar um segundo pontinho não muito longe, né? Porque eu vou fazer uma inclinação média entre esses dois pontos. Na verdade, quanto mais perto, melhor esse segundo ponto. E esse segundo ponto vai ser quase x. Vai ser x mais ΔX. E o valor do y correspondente vai ser x mais ΔX ao quadrado. Se eu quero saber a inclinação, eu vou fazer esse ΔY dividido por esse ΔX. ΔY dividido por esse ΔX. ΔY dividido por ΔX é igual a x, vou fazer em vermelho, e o y2 menos o y1,
Isso que está aqui em cima é o ΔY, né? Que é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Agora eu vou dividir tudo isso aqui por ΔX. Agora eu tenho ΔY dividido por ΔX. E eu só vou fazer o limite quando ΔX tender a zero. Porque daí eu garanto que esse ponto aqui, esse segundo ponto aqui, ele está bem em cima do primeiro e eu estou calculando uma inclinação no ponto. Bom, o limite, na verdade, no limite do ponto, né? Não é em cima do ponto, é no limite, tão perto quanto se queira. Bom, vamos calcular esse limite, né? Se eu fosse escrever ele mais genérico, né? Seria limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Né? Isso aqui é o conceito de derivada. É o conceito de inclinação. Como eu estou usando tudo em x, o resultado disso é uma função que eu vou chamar de derivada de x, ou inclinação de x, ou y', como os livros chamam. Vamos resolver. Né? Bom, limite, quando ΔX tende a zero, eu não posso substituir o ΔX, porque ele é zero, vai dar uma indeterminação, então vou resolver aquele quadrado, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos o x² que está aqui. Agora eu corto esse x² com esse x². Limite, quando ΔX tende a zero, sobre ΔX. Eu vou colocar o ΔX em evidência, vai ficar ΔX, que multiplica 2x mais ΔX. Porque eu botei em evidência para poder cortar esse com esse. E agora eu já posso substituir o ΔX igual a zero, numa boa. E eu descobri, né, que a função d de x, que é a derivada de x², né, que eu poderia escrever assim, que é a derivada de x² é igual a 2x. Tá? O que isso quer dizer? Bom, que a inclinação vale 2x. Tá, não entendi. Bom, então vamos entender melhor. Você comprou o teu barranco. Comprou o teu barranco. Você é dono desde x igual a menos 2 até x igual a 2 metros. É pouco terreno, né? Desde x igual a menos 10 até x igual a 10 metros, para pelo menos dar uns 20 metros assim na horizontal, né? Senão o teu terreno é muito pequeno. E aí você quer construir uma casa por aqui, ó, no x igual a 3. Você quer saber a inclinação, né? Porque aqui a inclinação é óbvio, mas você tem medo que quando chova vá acumular água aqui. Mas você também não quer construir muito lá em cima. Então você achou que em x igual a 3 tinha uma inclinação legal, né, no olho, mas para comprar os materiais e tudo mais, você quer saber qual que é a inclinação exata. Bom, você sabe que a inclinação não só nesse ponto, como em todos os pontos da reta, é dada por y igual a 2x. A inclinação é dada por essa reta aqui, y igual a 2x. Então, a inclinação em x igual a 3 é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6 metros por metro. Tá? Você sabe que em x igual a 3 metros, para cada metro que você vem para a direita,
você sobe 6 metros para cima, né? Então, é bem inclinado, né? Bem inclinado. Eu acho que esse terreno modelado como x² é para aqueles bichos que moram nas cavernas, assim. Você vai ter que fazer uma caverna dentro do barranco para morar. Né? Então, 6... Né? Essa é a derivada. Né? É 6 metros para cada metro que você for para a direita, né? Bastante inclinado na prática, né? Muito inclinado. Você não vai querer fazer, ao menos que você queira fazer algo pendurado, né? E não colocado no chão ou algo escavado no barranco. Pessoal, vocês entenderam o conceito de derivada por enquanto? Preciso que alguns vão... Sim, bem tranquilo, legal. Que legal, que legal. Eu vou fazer da função seno. A função seno, ela parece complicada. Se eu... Mesmo porque, se vocês conversarem com o pessoal das próximas fases, eles vão falar assim, a derivada do seno é o cosseno. Isso é fácil de decorar, né? Agora, difícil, talvez seja de entender, nem tanto. Vamos lá, eu vou desenhar a função seno aqui. Vamos, antes de fazer a função seno, responder essa tua dúvida ali. Então, aqui, ó, eu simplesmente fiz o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Menos esse x². Aí, depois que eu cortei esses dois aqui, o que que ficou? Eu tenho um ΔX aqui, ó. E esse ΔX² não é só o x que é ao quadrado, tá? É todo o ΔX que está ao quadrado. Ele é igual a ΔX vezes ΔX. Por isso que eu consegui colocar um ΔX em evidência, porque é 2x ΔX, que é esse primeiro, mais ΔX vezes ΔX. Eu acho que o problema aqui é que dá a impressão, né, que é apenas o x que está ao quadrado. Não, mas é o ΔX que está ao quadrado. Ficou claro agora, Yaya? Beleza, beleza. Bom, agora vamos lá ao seno, né? O seno é algo que varia continuamente. E o que eu gosto muito na matemática é de primeiro sentir e depois confirmar o sentimento. Tá? Não adianta, não estou sendo emotivo, tá? Mas é sentir, não no coração, sentir na mente, né, o comportamento. Bom, e eu sinto aqui que eu tenho uma inclinação muito grande, uma inclinação pequenininha, né? Inclinação grande eu vou representar aqui, ó. Inclinação 0, eu vou representar no 0. Inclinação negativa e grande, eu vou colocar aqui. Inclinação 0, eu vou colocar aqui. Positiva e grande, eu vou colocar aqui, né? Porque tem que ser respectivo àquele ponto, né? Ó, negativa e grande, ó. Negativa e grande. Positiva e grande. Inclinação 0. Inclinação 0. Inclinação positiva e grande. Inclinação 0. Inclinação negativa e grande. Inclinação 0. Inclinação positiva e grande. Agora, se unir esses pontos que eu acabei de encontrar,
não vou unir eles exatamente, tipo um triângulo. Eu percebo que fica uma onda parecida com a onda seno. Na verdade, fica parecida com a cosseno. Então, pelo menos, eu não posso duvidar que a derivada do seno é o cosseno até aqui. Eu não posso garantir. Mas se alguém me dissesse, ei, a derivada da função preta é a função vermelha. Eu não posso duvidar, porque a função preta tem uma alta inclinação aqui e ela está representada por uma alta inclinação, né? Por um valor alto. A função preta tem derivada zero e aqui ela está representada por essa inclinação zero. Então, a função preta eu vou chamar de f de x. Eu nem sei se é seno ainda, né? E a função vermelha eu posso chamar de inclinação de x ou derivada, né? Vou chamar de d. É a derivada, na verdade, é a derivada do f de x. Eu estou chamando de d de x, tudo bem. Os livros normalmente chamam de f'. Bom, é bom ficar ligado. E a inclinação é ΔY dividido por ΔX. Agora eu vou fazer o limite, quando ΔX tende a zero, de seno de x mais ΔX menos seno de x sobre ΔX. Professor. Sim. Acho que a aula travou aqui pro pessoal. Será que o senhor poderia explicar de novo? A aula travou? Isso. Ah, eu explico de novo, claro. Vamos começar de novo. Essa parte do seno. Travou aqui para bastante gente, deu uma travada aqui. Sim. Vamos explicar de novo, sim, pode deixar. Eu vou voltar, então, ali nessa do seno. Muito obrigado por ter dito. Vou voltar essa do seno. Eu vou desenhar só um pedacinho do seno, não vou desenhar ele todo. Tá? Então, vou desenhar aqui. Ó. Eu posso pegar aqui um ponto X, vou pegar um até caindo, fica legal, né? Um ponto X, e aqui eu vou ter seno de X. O certo é sempre colocar esse parênteses. Mas na hora de escrever, para escrever menos, a gente às vezes escreve sem, e os livros também fazem isso, vocês têm que ficar atento que quando você for fazer uma programação, alguma coisa assim, tem que estar entre parênteses, né? E agora eu vou pegar um ponto um pouco para frente, poderia ser para trás também, mas eu vou pegar para frente. E esse ponto aqui é x mais ΔX. Só lembrando que daí esse cara azul aqui, esse cara vale ΔX. Se esse ponto aqui ele está em x mais ΔX, naturalmente, aqui eu vou ter o seno de x mais ΔX. Não tem problema nenhum ele ser menor.
A única coisa em ele sendo menor é que essa inclinação, obviamente, é negativa, só isso. Não tem problema algum dessa inclinação ser negativa. As inclinações podem ser positivas ou negativas. Esse lado aqui é ΔY. Eu sei que a derivada, a função derivada agora, que eu vou fazer aqui abaixo, que é y' de x, que nós havíamos chamado de d de x, é o limite, quando Δx tende a zero, de f de x mais Δx. Menos f de x. Até aqui eu fiz o ΔY. Dividido pelo Δx. E aqui eu me lasquei. Não faço ideia de como sair dessa fria. Porque isso aqui não existe multiplicar, talvez multiplicar por algum trocado aqui, né? Talvez eu não me lasquei. Talvez eu faria assim, ó, vezes seno de x mais Δx menos seno de x dividido, mas daí eu vou ficar com a mesma coisa embaixo, acho que não vai adiantar nada. Em cima fica um seno ao quadrado, tal, mas e aqui embaixo vai ficar tudo esse capeta, e eu não vou ter nenhum Δx para cortar com o Δx, não vai me resolver nada. Então aqui eu posso ter me colocado numa fria, mas eu tenho certeza que a derivada do seno existe. Então, o limite existe. E nós vamos ter que saber calcular. Que tal a gente achar uma identidade trigonométrica do seno de A mais B? Porque isso aqui é um A, como se isso aqui fosse um A e esse fosse um B. E aí a gente consegue separar isso um pouquinho. Então, eu vou algo que eu não sei de cor, eu vou ter que escrever aqui identidades trigonométricas. Venho no Google Imagens, deve ter uma porção. As mais simples são as primeiras, e provavelmente a gente vai precisar de uma mais simples. Seno de A mais B, não tem aqui, então vamos à segunda. Pega essa aqui, então. Cosseno tem. Bom, então você escreve aqui, ó. Seno de A mais B. Vivendo e aprendendo, né? Esse Google é muito bom. E aqui a gente já achou seno de A menos B, mas também ajuda. Chama o segundo de negativo e está resolvido o nosso problema. Eu vou copiar essa imagem. Vou colocar ela aqui, ó. E eu vou usar essa primeira. Ah, mas é menos. Pô, seja criativo, você já sabe um pouquinho de matemática. Y' de x é igual a limite, quando Δx tende a zero, de tudo que está lá sobre Δx. E agora ali em cima você vai escrever seno, ó, vai escrever o que está aqui, ó. Só que no lugar do alfa, você vai colocar x. E no lugar do beta, menos Δx. Eu até vou fazer o seguinte, e se aqui fosse o mais, eu quero jogar que aqui vai virar um mais também. Tá? Seno de A mais B. Vai virar um mais, porque o seno vai ser do número positivo e aqui vai virar um mais também. Certamente. Eu vou fazer um teste. Vou colocar aqui, ó. Seno de x vezes cosseno de Δx. Eu sei que o cosseno, se eu pegar lá do círculo trigonométrico, que o cosseno de um ângulo
é esse valor aqui. E que é igual ao cosseno do mesmo ângulo negativo. Então, o cosseno de 30 é igual ao cosseno de menos 30. Então, para cosseno não muda nada. Se o ângulo é positivo ou negativo, o cosseno é o mesmo. Agora, o seno, se é do ângulo 30 ou menos 30, muda. Tá? Porque o seno de um ângulo, ele tem o mesmo comprimento aqui do outro lado, só que com o sinal trocado. Então, vou poder escrever, se aqui fosse mais, né? Esse aqui, que dá menos, aqui vai dar mais. É só trocar esse menos para o mais que vai dar tudo certo. Seno de... E a gente vai testar, né? Seno de x, cosseno de delta x, mais cosseno de x, que é o de alfa, vezes o seno de delta x. Estou desconfiado que isso aí está certo. Então, seno de A mais B é igual a seno de A, seno de B, cosseno de A, cosseno de B. Eu acho que eu já ouvi falar nessa identidade. Para garantir, vocês estão fazendo a prova em casa, agora fica fácil. E claro que eu ia dar essa identidade trigonométrica, mas eu estou explicando como é que eu faria isso para a vida, tá? E da aula aqui é uma situação da vida também. Eu vou colocar aqui um x. Eu teria que fazer 3D, melhor. Eu vou fazer assim, ó. Seno de A vezes B. Eu vou falar que A é igual a 30 graus e B igual a 45 graus. Seno de A vezes B. Menos seno de A cosseno de B. Isso dá para fazer no Excel também. Aqui eu vou colocar um parênteses. Eu quero ver se eles são iguais, então vou fazer um menos outro igual a zero. Que é mais cosseno de A, seno de B. Deveria dar zero, vamos ver se a gente fez certo. Seno de A, cosseno de B, cosseno de A, seno de B. Seno AB, cosseno de A, seno de B. Pelo jeito, a nossa relação ela não foi feliz. Apesar de eu estar muito confiante. Seno, cosseno, cosseno, seno. Eu queria ter encontrado aqui um valor igual a zero. Se eu não fiz nada errado. Será que aqui continua o menos? Não. Ah, mas aqui não é vezes, aqui é mais. E aqui é mais também. Eu já estava inventando moda. Mais. Agora sim, aqui era mais, não era vezes. E isso aqui tem que valer para qualquer valor de ângulo que eu colocar lá. Se eu colocar menos 30 aqui, ó, isso aqui é zero também, vezes 10 é menos 17. O que eu posso pedir também é para esse software fazer um cálculo simbólico. Eu não sei se o simbólico não é tão garantido. Aqui ele fez uma tramóia, vou colocar um simplificar para ver se ele simplifica e diz que é zero. Simplificou e diz que é zero, sim. Então é zero, nossa identidade está certa. Bom, que trabalheira, né? Para provar
a inclinação do seno y de x igual a limite, quando ΔX tende a zero, tudo isso ali sobre ΔX. Eu me esqueci de colocar menos seno ainda, né? Que é essa última partezinha aqui. Vejam que eu não consigo cortar ΔX nenhum ainda. Mas eu, pelo menos, eu consigo ver alguma coisinha. Ó. Aqui eu tenho um seno. E aqui eu tenho um seno. Quem sabe eu consigo deixar eles em evidência. É a única coisa que dá para fazer. Seno de x, que multiplica 1. Aliás, que multiplica cosseno de ΔX menos 1. Mais cosseno de ΔX vezes cosseno de x vezes seno de ΔX. Agora vocês não percam já a esperança, porque tem uma forma de facilitar isso. Eu vou separar esse limite aqui no meio. Tá? Eu vou fazer o limite quando ΔX tende a zero. Bom, esse seno de x eu posso jogar ali para fora do limite também, porque eu só tenho que ter dentro do limite o que tem relação com ΔX e não x. Então, seno de x vezes o limite, quando ΔX tende a zero, de cosseno, talvez eu inverta isso ali, talvez eu coloque um menos aqui para o lado de fora. Veja que aqui está multiplicando tudo, tá? Aqui está multiplicando, e eu vou colocar esse menos para fora do limite, de modo a fazer 1 menos cosseno de ΔX sobre ΔX. Eu tenho um grau de certeza que isso aqui a gente já viu. E que isso aí vale zero, que isso é um limite fundamental que vale zero. Mas, né, faltou essa segunda parte aqui, o limite quando ΔX tende a zero. Bom, aqui eu tenho um cosseno de x que eu posso jogar para fora, então eu vou jogar antes de escrever o limite. Mas, joga esse cara lá para fora do limite, né? Cosseno de x vezes o limite, quando ΔX tende a zero, de seno de ΔX sobre ΔX. Meus irmãos, isso aqui nós já vimos também. Isso é um limite fundamental e vale 1. Quando tudo parecia perdido, surge uma iluminação. Bom, seno de x vezes zero, bom, tudo isso aqui é zero. Sobrou o quê? Sobrou o cosseno de x vezes 1. Então, nós acabamos de provar, né, nós provamos que a derivada do seno é o cosseno. E eu vou colocar o gráfico dos dois aqui. Vamos fazer o gráfico. Seno de x e cosseno de x. Não precisa fazer muito esforço para verificar. O azul é o seno, tá? Para verificar que o gráfico preto
representa as inclinações do gráfico azul. Para facilitar, eu vou colocar um marcador aqui. Vamos pegar aqui, ó, nesse ponto aqui onde está o marcador, né? A inclinação do seno é 0, é o que acontece. Aqui a inclinação do seno é máxima. O gráfico preto está no máximo. Aqui a inclinação é negativíssima e o gráfico preto está no negativíssimo. Então nós conseguimos compreender o conceito de inclinação da função seno, tá? Em qualquer ponto. Então, se a pessoa te pede o que é derivada, tá? De novo, o que é derivada? Você vai dizer, olha, derivada é uma função. Até seria legal, ó, escrever para ver se entra na cabeça. Tá? Derivada é também, né? É também, então é uma função que representa as inclinações, né? Onde inclinação é a mesma coisa que velocidade de variação, né? Que é ΔY sobre ΔX. Então, derivada é uma função que representa as inclinações de uma função, de uma dada função. E é isso. Para que serve isso aí? Pô, serve para quase tudo. Tá? Serve para quase tudo. Então, imagine o seguinte, você larga uma pedra e larga uma folha de papel com resistência do ar. O que é que cai antes aqui no chão? É óbvio que a pedra. É óbvio que a pedra. Esse negócio de dizer que todo objeto cai igualzinho, então você acabou de assassinar o inventor do paraquedas. Né? Somente no vácuo. Na prática, o que acontece? Eu tenho o peso que puxa para baixo, mas eu tenho também uma força de arrasto que impede, que luta contra essa aceleração da gravidade, né? Que depende da velocidade. Essa força de arrasto eu vou chamar que é uma constante vezes a velocidade. Então, qual que é a força resultante sobre qualquer um desses objetos? É o peso menos a força de arrasto. Tá? O peso menos a força de arrasto é a força resultante, que é massa vezes aceleração. Tá, o que isso tem a ver com cálculo? Tem tudo a ver, porque você vai escrever isso assim, ó. Peso menos a força de arrasto é igual a massa vezes a aceleração, e a aceleração você vai descobrir que é a derivada da velocidade. Tá? Isto aqui é uma equação, isto aqui também é uma equação. Ocorre que esta equação tem duas incógnitas aqui em cima, a velocidade e a aceleração. E essa aqui facilitou, tem uma incógnita só, que é a velocidade, né? Derivada da velocidade é a mesma incógnita. Né? Só que a de cima é chamada só de equação e a de baixo é chamada de equação diferencial. Equação diferencial tem um sinal de igual e tem uma derivada. Lá em cálculo 4, você vai aprender a resolver essa equação diferencial.
Tá? Já adianto que a solução dessa equação, se você for fazer o gráfico da velocidade no tempo, é a seguinte. Se você largou a pedra, ela começou com uma velocidade zero, a velocidade vai aumentar até uma velocidade limite. E você vai descobrir que a folha vai acontecer algo muito semelhante, só que a velocidade limite vai ser mais baixa. E se fosse no vácuo, seria uma coisa assim, ó. Ambas teriam essa velocidade assim, ó. Só aumentaria, nunca ia parar de aumentar, o que não faz o menor sentido na prática. Então, se a gente quer fazer as coisas, modelar sistemas, precisa saber derivada. Tá? Derivada é a variação. Se você quer saber, por exemplo, saldo bancário, você quer fazer depósitos na conta e você quer saber quanto que vai variar teu saldo. Bom, você vai dizer que a variação do teu saldo no tempo, né, ela depende de uma constante, que é a taxa de juros, vezes o saldo que você tem. O teu saldo vai variar por mês, né, os teus juros vão render um valor proporcional à taxa de juros e proporcional ao que você tinha lá. Se tu não tinha lá, tu não vai ganhar nada. E você pode ainda aqui, ó, somar isso aqui com depósito mensal. Pronto, aqui você tem uma equação diferencial que vai te modelar o teu saldo no tempo. Então, você sabe, por exemplo, se você deixar um dinheirinho no banco, né, e se você for colocando cada vez mais uma parcelinha, você modela quanto dinheiro você vai ter depois de determinado tempo. Ou se você simplesmente tiver um dinheirinho lá, né, ele vai crescer mais lentamente se você não colocar parcela nenhuma mensal todo mês. Né? Nem vou falar, dívida é a mesma coisa. Tá? Dívida é a mesma coisa. Diferente que para dívida, esse K aqui é bem maior. Né? Esse K é bem maior porque o juro para dívida é maior do que o juro para investimento. Então, vejam que tem uma série de aplicações, desde a engenharia, financeira, né? E você ainda pode dizer o seguinte, numa epidemia, né, que a variação da população de vírus no tempo é igual a uma constante de transmissão vezes a população infectada. Claro, Mariana, vamos lá, que vale a pena, tá? Vale a pena mesmo isso para conseguir entender. Tá? Então, o que é derivada? Derivada, eu vou falar de vários conceitos de maneira diferente, tá? Derivada é uma função que expressa ou fornece a velocidade de variação de uma dada função. São exemplos. A gente fez 2 hoje. Primeiro nós fizemos x ao quadrado. Na verdade, tanto faz se é x ao quadrado, ou x ao quadrado mais 1, ou x ao quadrado menos 1. Essas 3 azuis, elas têm a derivada y igual a 2x. Porque para o mesmo x, a inclinação delas é igual. Eu vou fazer isso aqui com um programa para isso aqui ficar bem certinho, porque assim eu acho que não vai ficar legal.
Vou fazer x quadrado menos 1. Opa. X quadrado e x quadrado mais 1. E aqui embaixo eu só coloco x. Fazer ele de menos 3 a 3 em x aqui. Senão não consigo nem ver a diferença desses cidadãos aqui. E aqui eu vou fazer até 5. Qualquer um desses três tem a mesma derivada, porque as inclinações são iguais nos mesmos pontos x. Essa é a derivada. A corzinha meio sem vergonha, eu vou mudar a cor. E também vou deixar um pouco pontilhada. Esse cara eu vou copiar lá no nosso quadro. Então, não é difícil de perceber que, por exemplo, para esse ponto 0,6, ó, a inclinação é a mesma para esse azul, para esse preto e para esse vermelho. Todos têm a mesma inclinação nesse ponto. O 0,6 até um pouco mais para cá. Ó. Aqui, aqui e aqui. Todos têm a mesma inclinação. Tá? Independente de qual das três parábolas que seja. Veja que eu tenho três funções parecidas, mas não iguais, que têm a mesma derivada. Agora eu vou fazer da função seno e da função cosseno. Seno de x, cosseno de x. Que ficou bastante ruim de ver. Eu vou fazer de 0 até 2π. De 0 até 6,28, que é 2π. Ou 6,3, pode passar um pouquinho. O que eu percebo aqui é que, por exemplo, neste ponto aqui, 1,95, né? Nesse ponto 1,95, a derivada dessa função ela é negativa, né? Não é lá tão inclinada, mas é negativa. De fato, a função preta me fornece isso. Me fornece, inclusive, o valor da derivada, é mais ou menos 0,4 negativo. Se eu pegar um outro ponto, por exemplo, o ponto 5,2, no 5,2, pegar o mesmo azul, no 5,2, a função seno é negativa, tudo bem, mas eu quero ver a derivada. A derivada é positiva. Né? Deixa eu desenhar bem certinho essa derivada aqui. Derivada é positiva. Ela é mais inclinada positivamente aqui do que aqui, mas ela já tem uma inclinação razoável, né? Inclinação mediana, né? Aqui é 0, aqui é hiper inclinado e aqui está no mais ou menos. Tanto é que se eu vim até aqui, né? Eu vou perceber que vai dar mais ou menos, não quero forçar muito, mas era para dar mais ou menos, nem forcei, ó, mais ou menos 0,5, né? Que é a inclinação mediana. Então, o gráfico preto, né, o resultado do gráfico preto fornece a inclinação, né?
Essa inclinação aqui é de 0,5 por 1, ou simplesmente 0,5. Essa inclinação aqui, né, é de 0,4, né, 0,4 para baixo, né? 0,4 por 1, ou simplesmente menos 0,4. Mariana esclareceu bem? Então tá bom, meus caros. Vamos fazer agora um intervalinho de 15 minutos. Depois a gente inicia a aula novamente, tá bom? Até daqui 15 minutinhos, então. Vou parar a gravação. Em um dos exercícios do slide, é pedido para encontrar a inclinação de uma curva dada por y igual a raiz de x. Nos pontos, né, eu desejo saber a derivada de y, que eu vou chamar de y'. Né, ele quer nos pontos x igual a 1, 4 e 9. Tá? Nesses 3 x. Nós vamos fazer o seguinte, nós já vamos ser inteligentes e vamos encontrar em todos os x possíveis. Né? Nós já vamos encontrar y' para todo o x, a função derivada. Então, dada a função y de x, encontre a função derivada para depois encontrar a inclinação nesses pontos. Antes de encontrar a função derivada, eu vou dar uma espiada na função, né, na função original, antes de sair derivando. A função y igual a raiz de x, ela é essa função azul muito parecida, não igual, mas muito parecida com x igual a y quadrado. Né? X igual a y quadrado, ela teria também essa parte de baixo, né? Mas aqui é y função de x e não x função de y. Tá? Y igual a mais raiz de x, essa pontilhada é y igual a menos raiz de x. Muito bem. E a derivada? Bom, a derivada, eu tenho o sentimento que aqui a inclinação ela é bastante próxima a zero, que aqui a inclinação, né, ela é para a função de cima mais infinito e para a função de baixo menos infinito. Então, vou colocar essa derivada aqui, nesse ponto ela está bem alta. Eu vou fazer para zero mais, nem vou fazer para zero, vou fazer para zero mais, né? Então ela está lá em cima. E conforme o tempo passa, essa inclinação vai diminuindo. Então, eu imagino que a função derivada possa ser representada por essa curva vermelha. Que eu poderia dizer, isso é parecido com 1 sobre x. Não posso garantir, mas é parecido. Eu primeiro vou calcular a derivada para ter certeza, né? Se é 1 sobre x mesmo. E a derivada eu já sei como calcular. Eu vou fazer o limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx quando Δx tende a zero. Aqui, eu multiplicar pelo conjugado pode ser uma boa ideia. Pode, não é garantido, né? Mas é o que nós temos para agora. Então, vou multiplicar por raiz de x mais Δx. Aqui eu coloco menos para fazer o quadrado do... eu coloco mais para fazer o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Daí eu sumo com as raízes, né? Colocar menos não faria sentido, porque eu não ia sumir com raiz nenhuma. Mesmo porque eu sumo com raiz em cima e coloco raiz embaixo. Mas é o que dá para fazer.
de vez em quando a gente faz o que dá para fazer. Né? Não tem como fazer mais. Só vim dar uma conferidinha se a gente estava gravando. Limite, quando ΔX tende a 0. Em cima vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Poxa vida, em cima ficou muito bom. Ficou tão bom que eu até vou poder cortar esses dois. E embaixo, eu vou deixar esse ΔX aqui, ó, porque não vai me ajudar em nada, aparentemente, colocar ele para dentro das raízes, como ΔX ao quadrado. Então, x mais ΔX mais raiz de x. E aparentemente isso foi muito bom, porque eu vou poder cortar esse ΔX com esse ΔX ainda. Daí vai ficar limite, quando ΔX tende a 0, né? ΔX dividido por ΔX dá 1. 1 sobre raiz de x mais ΔX mais raiz de x. E agora eu posso substituir ΔX igual a 0. E esse limite vai ficar igual a 1 sobre raiz de x mais raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Então, eu descobri que a derivada, ela não é 1 sobre x, não. Mas é uma coisa parecida. É 1 sobre 2 vezes raiz de x. Imagine agora que eu queira, né? Porque eu quero a inclinação dos pontos 1, 4 e 9. Né? Então, no ponto 1, eu quero saber a inclinação no ponto 1. Eu quero saber a inclinação no ponto 4, que nitidamente é menor. E quero saber a inclinação no ponto 9. E parece ser uma inclinação praticamente zero, né? Tanto olhando por esse aspecto, né? E que tem que bater com esse aspecto aqui da curva vermelha, né? Aqui uma inclinação média e aqui uma inclinação bem maior, tá? Esse ponto verde não tem nada a ver com essa intersecção aqui, pelo amor de Deus, né? Seria uma coincidência. Bom, vamos lá. A derivada no ponto x igual a 1 é igual a 1 sobre 2 raiz de 1, que é igual a 0,5 metros por metro, né? Ou para cada 0,5 que eu subo, eu tenho que andar 0,5 para a direita. A derivada no ponto 4 é 1 sobre 2 raiz de 4, que é igual a 1 quarto, que é 0,25. Isso quer dizer, né, aqui a derivada era meio, quer dizer que eu subia meio para cada um que eu andava. Agora é 0,25 para cada um que eu ando, né? Cada vez menos inclinado. Em 9 vai ser praticamente zero. Né? Em 9 vai ser 1 sobre 2 vezes raiz de 9, que é 1/6. 1/6, eu não estou bem lembrado. Não quero falar nada de errado. 1 dividido por 6 igual a 0,167. Então, 0,17. Né? Então, sobe bem pouquinho, né? Inclinação bem pequena para 1. Né? E conforme o x aumenta, né? É claro de ver que conforme o x aumenta, a derivada diminui. Muito bem, esse é um exemplo clássico, né, da aplicação de derivadas. Agora voltemos aqui para o PowerPoint. E nós vamos seguir com técnicas de diferenciação. Nós não vamos estar aplicando o limite toda hora, isso aí é muito trabalhoso, né, e é fácil de nós cairmos em alguns erros. Então vamos às técnicas. Aqui inicia.
Então, a derivada de uma função constante é igual a zero. Isso é óbvio, principalmente quando olho para o gráfico. Não tem inclinação, né? Inclinação é zero, porque a função é constante. A derivada de x elevado numa potência é possível deduzir, aqui tem a dedução, nós não vamos deduzir. Tá? Então, a derivada de x elevado na n é só pegar esse n, jogar para frente e deixar a potência na n menos 1. Então, se alguém te disser o seguinte, ó, y igual a x na 7, quanto que é a derivada? Você vai dizer que é 7 vezes x na 6. Muito simples. Isso vale, inclusive, quando o expoente não for inteiro. Se o cidadão te diz, olha, eu tenho uma função y igual a x elevado na 3,2. Quanto que é a derivada? Você vai dizer que a derivada é 3,2 vezes x elevado na 2,2. Ah, o cara vai te dizer assim, ó, eu tenho y igual a x na 1/2. Lembrem-se que x na 1/2 é igual a raiz quadrada de x elevado na 1, né, que é igual a raiz de x. É tudo a mesma coisa. Então, eu já sei que a derivada, né, a gente acabou de fazer na mão essa derivada. A gente descobriu que y' era 1 sobre 2 raiz de x. Que excelente momento de testar essa regra. Que excelente momento. Eu vou testar aqui. Y igual a x elevado na 1/2. Tá? Então, o y' é igual a 1/2 vezes x elevado na 1/2 menos 1. 1/2 menos 1 é igual a 1/2 menos 2/2. Inteligente, é? Y' é igual a 1/2 vezes x elevado na menos 1/2, né? Conserva aqui o denominador, né? Aqui é 1/2 positivo. É 1/2 menos 1. Nada de inteligente. Agora sim. 1/2 menos 1. 2/2 é igual a 1. Então, x dá menos 1/2. Quando o expoente é negativo, eu sei o que fazer com ele. Bom, primeiro eu vou puxar esse traço aqui. Daí vai ficar tudo sobre 2. Né? Vou deixar o 1 aqui em cima. X na 1/2 vem aqui para baixo, com expoente positivo. Né? E eu ainda sei que x na 1/2 é igual a raiz de x. De uma maneira muito mais simples, eu provei que a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. É bem mais fácil que fazer limite, não é? Fiquei no vácuo. É mais fácil, mais difícil, igual? Ah, bem mais. Ainda bem que alguém respondeu. Mais algumas técnicas de diferenciação. Tá? Essas técnicas vocês não precisam se preocupar em decorar, porque vocês vão decorar sem querer. Tá? Não tem como falar, você caminhar, você vai... Se você não decorar naturalmente, é porque você não estudou nada mesmo. Tá? Mas isso não vai acontecer nessa turma. Então, a derivada... percebam que d dx, né, o y' nosso, ele pode ser representado como ΔY dividido por ΔX. Quando delta é algo que tende a zero, a gente coloca um dzinho. Tá? Então,
a derivada de uma função em relação a x. Eu também posso escrever como d f de x em relação a x. Tá? É tudo a mesma coisa. Como eu também posso escrever ainda f' de x. Bom, eu sei a derivada de se f de x, né? Eu sei que se f de x igual a raiz de x, eu já sei agora de cor, de tanto que eu fiz na vida, né, que f' de x é 1 sobre 2 raiz de x. Daí vem lá o bendito do professor e na prova pede quanto que é a derivada. Ele não pede mais a derivada de raiz de x, né? Ele pede quanto que é a derivada de 5 vezes raiz de x. O cara vai lá e me ensina que a derivada, ele me ensina só a derivada de raiz de x. Eu fiz tanto, estudei tanto, que eu até decorei que é 1 sobre 2 raiz de x. Daí ele vai lá na prova e me pede isso. Aí você vai se lembrar de uma regra, né, que diz que se é uma constante vezes a derivada de uma função que você já conhece, é só jogar a constante para fora. Né? Então, isso aqui vai ficar igual a 5 vezes a derivada daquela função que você já conhece. Essa fraçãozinha, ela poderia vir até aqui no começo, mas não há necessidade de pegar o 5 também. Tanto faz, né? Eu, por mania, eu vou tirar ela, vou deixar a fração só no d dividido por d. Né? Somente aqui. Que vai ser igual a 5 vezes 1 sobre 2 raiz de x, que vai ser igual a 5 sobre 2 raiz de x. Então, você já descobriu quanto que é a derivada com relação a x de 5 raiz de x. Sem fazer limite. Imagine fazer todos aqueles limites de novo, ninguém merece. Isso vai facilitar um monte a vida, tá? Vamos ao mais algumas regras, tá? Se você sabe a derivada de duas funções, f e g, você sabe a derivada da soma das duas funções, porque é só fazer cada derivada em separado e somar. Tanto faz se é soma ou subtração. Isso é moleza, né? Não tem nem o que decorar. Isso já está na veia, já está no sangue, já está, né? Já fica fácil de compreender. Por exemplo, o cidadão te pede essa derivada aqui, ó. Essa parece difícil, né? Então, essa aqui eu vou fazer com vocês. Raiz de x menos 2x dividido por raiz de x. Vou puxar esse cara para cá. E agora eu vou pegar o quadro branco. Derivada com relação a x, o tração não precisa ir nem muito longe, né? Eu já sei que é a derivada do que está entre colchetes com relação a x de raiz de x menos 2x dividido por raiz de x. Ô, professor, você está louco? Isso aí, eu não aprendi derivada da divisão ainda. Ah, então joga no limite. Meu Deus, aí de louco foi promovido a extremamente doido. Então, vamos fazer o seguinte. Você aprendeu algo com relação à soma das derivadas. Então, você sabe que isso aqui é igual a derivada com relação a x de raiz de x sobre raiz de x menos a derivada com relação a x de 2x, né? O menos eu coloquei aqui fora, né? É o mesmo menos que esse aqui, ó, sobre raiz de x.
Me pareceu melhor, porque ali vai ficar a derivada com relação a x. Raiz de x dividido por raiz de x vai dar 1. Menos a derivada com relação a x de... Aquele 2 eu já vou passar para fora, né? Eu vou apagar esse cara aqui. Então, o menos 2 vezes a derivada com relação a x. Bom, quanto que é x dividido por raiz de x? Vou fazer aqui no cantinho. Ó. Isso aqui é igual a x dá 1 dividido por x dá 1 meio, que é igual a x dá 1 meio, que é igual a raiz de x. Então, eu vou escrever aqui x dá 1 meio. E percebam que eu reduzi tudo isso às derivadas que eu sei fazer. Derivada de uma constante é zero. Uma função que é constante não varia. Vai ficar menos 2 vezes essa derivada. Essa derivada eu aprendi há pouco. Joga esse 1 meio para fora e faz o x elevado na 1 meio menos 1. Né? De novo, eu vou usar a técnica do 2 meios, que vale a 1. E vai ser, esse 2 corta com esse. Né? Menos x elevado na menos 1 meio, que vai ser igual a menos 1 sobre raiz de x. Tá? Então, a derivada de tudo isso daqui é menos 1 sobre raiz de x. Eu sei que essa função preta aqui, ó, ela sempre decresce. Ela nunca cresce. Por quê? Porque a derivada sempre é negativa. Essa função aqui, ela só existe para os x positivos. Né? Tanto a função quanto a derivada. Não tem como existir derivada se a função não existe também. Então, eu sei que esta função, ela sempre diminui. Porque conforme... Porque ela é negativa sempre, né? Ela é sempre negativa. Então, ela sempre está caindo. Cada vez cai menos, porque com o aumento de x, né? Eu vou fazer o gráfico da derivada, né? O gráfico da derivada 1 sobre a raiz de x... 1 sobre x negativo seria algo assim, né? 1 sobre x negativo e 1 sobre a raiz de x não muda muito. Né? Então, ela começa bastante inclinada, aquela função, né? E depois ela inclina menos. Agora, como é a função, eu não sei, eu vou ver agora. Tá? Eu só sei que essa função verde, ela sempre está caindo. Né? Se eu desenhar a função verde, ela sempre vai estar caindo. Né? Ela cai menos no início, ela cai mais no início, né? E cai menos no final. Agora, ela pode sempre estar caindo, fazer uma coisa assim, mais ou menos, né? Só que no começo ela tem a derivada mais negativa, né? E no final ela tende a ter a derivada mais próxima de zero, mas continua caindo. Eu vou fazer o gráfico de raiz de x menos 2x sobre raiz de x. Raiz de x menos 2 vezes x sobre raiz de x. Olha lá, ela sempre está caindo, sempre está caindo. Ela não existe em x igual a zero, obviamente, que ela vai para o infinito, né? Infinito não, vai dar uma indeterminação aqui. Nós podemos até calcular o limite para ver quanto que vai dar. Aqui vai dar tipo um zero menos zero, que coisa, né? Então, eu posso colocar um valor próximo a zero ali.
É claro, quando tende a zero mais, eu não posso fazer quando tende a zero, porque a raiz negativa não existe. F de x, não de zero. Agora eu vou fazer f de 0.00001. Quanto que dá? Ela vai tender a 1. Quando x tende a 0, ela tende a 1. Tanto é que, aqui parece que não, né? Mas é que nós nós não definimos os valores de x. Agora eu vou definir alguns valores de x, vai ser mais fácil, tá? Para isso eu vou ter que colocar, vou ter que fazer f de x aqui, ó. Eu coloco f de x dá na mesma. E agora eu vou ter que definir os valores de x que eu vou querer calcular. X, eu vou começar em 0.00001. Agora eu coloco o próximo x que eu quero. Não vou ser tão exagerado, tá? Só 3 casas, tá bom? E agora o próximo é 0.002. E eu quero vir até um 3. Agora ele começou no 1 mesmo, tá? Fica mais fácil de ver que ele começou no 1, especialmente se eu der um pouco de zoom aqui. Eu vou colocar uma linha horizontal. Aqui vocês vão ver que é o 1, vou colocar um pouquinho, vou colocar, é só digitar 1 que ele vai para o 1, tá? Pronto, ele foi para o 1. Ele não começou no 0, né? Começou um pouquinho depois. Mas eu acho que agora vocês já estão vendo que está praticamente no 1 ali em cima, né? O que eu poderia fazer aqui era colocar mais um 0 aqui, mais um 0 aqui, e cada vez ele se aproxima mais do 1. Mais um 0 aqui, mais um 0 aqui, só que ele demora, eu judio mais dele para fazer conta, né? Mas agora sim, agora ele chegou bastante próximo do 1, né? Vou dar mais um zoom. Tem que descer, ó. Agora eu vejo que ele chegou bastante próximo do 1 aí com o meu zoom. Sim. Meus caros, eu penso que pela aula de hoje tá legal, né? Nossa aula hoje rendeu bem, a gente aprendeu o que é derivada, eu creio que entrou assim na circulação sanguínea o que é derivada. Todos entenderam que derivada é uma função que representa uma inclinação, e a inclinação simplesmente, né, a reta tangente, que a inclinação representa o quão rápido está variando a função cuja derivada nós calculamos. Então, é uma função que representa a variação de uma função, isso que é derivada. É uma função que representa o quão rápido varia a função que nós tiramos a derivada. Nós fizemos isso com o conceito, que é o limite, e nós aprendemos já algumas técnicas de calcular a derivada sem aplicar o limite. Tá? Essas técnicas são maneiras rápidas que dão certo para calcular a derivada. E é isso que é o objetivo do curso de engenharia, ensinar técnicas o tempo todo. Né? Técnicas para que sejam aplicadas aí pelo bem da humanidade. Alguém ficou com alguma dúvida? Meus caros, então eu pediria que vocês tentassem alguns exercícios, dessem uma olhada nesses slides. Né? Nós já temos, ainda bem que a nossa aula já é no próximo dia, né? E isso facilita bastante a nossa vida. Então agora vamos lá para os exercícios, né? Os exercícios de aprendizado e enfocando conceitos. Qualquer coisa, nós estamos aqui e o monitor também, ele está junto no nosso grupo de WhatsApp. O nome dele é Francisco. Tá? Eu imagino que vocês já soubessem, né? Mas sempre é bom repetir. Um abração aí para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.